Olá rapaziada, me chamo Bruno Azevedo, eu tenho um canal que fala sobre abelhas nativas, eu sou um meliponicultor e hoje aqui eu vou tratar de um assunto interessante. Acabou de sair um projeto de lei aqui no Congresso Nacional, tá? E é uma lei aí que vai regular a meliponicultura, provavelmente em âmbito federal. Então eu vou dar uma olhada aqui. Eu ainda não li, tá? Então não faço ideia do que está escrito nessa lei. Eu vou aproveitar para estar lendo e estar dizendo aqui o que eu acho, beleza? Então eu vou mostrar agora para vocês aqui no computador e vamos lá. Bom pessoal, estou aqui mostrando a tela aqui do meu computador. Eu só estou tampando o nome do meliponicultor que postou aqui para... Eu não sei se ele quer ter o nome dele vinculado aqui no canal, publicado, né? Então eu vou tampar aqui o nome dele. Mas está aqui, ó. Acabamos de receber de amigo no Congresso Nacional em Brasília projeto de lei para a meliponicultura, tá? Câmara dos Deputados, isso aqui, ó. O Congresso Nacional decreta, tal, tal, tal. Então eu vou estar lendo isso aqui para vocês, beleza? Câmara dos Deputados aí. Então eu vou estar falando aqui um pouco sobre o que eu acho disso aqui, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou dar uma lida aqui junto com vocês e vou dar minha opinião sobre o que eu estiver vendo aqui, tá bom? Depois eu vou tentar dar um jeito de colocar aí para vocês próprios poderem ler, tá? Vou ver se eu arrumo algum PDF e tento colocar aí no canal para vocês. Bom, projeto de lei do senhor Darcy de Matos, que pelo que eu vi aqui realmente é um deputado de Santa Catarina, dispõe sobre a criação, manejo, transporte e o comércio de colônias de abelhas nativas sem ferrão, ou de suas partes e dos produtos, subprodutos e serviços oriundos da meliponicultura. Então, pelo que eu estou vendo aqui, essa lei vai regular basicamente tudo, tá? O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a criação, o manejo, o uso, o transporte e o comércio de colônias de abelhas nativas sem ferrão ou de suas partes, produtos, subprodutos e serviços oriundos da meliponicultura no âmbito federal, ou seja, essa lei é para todos os estados, do Rio Grande do Sul até o Acre, até o Amapá. Então, assim, é uma lei federal, tá bom? Todos os estados aí, provavelmente estados que já têm lei estadual, capazes até de terem que se adequar agora a essa nova legislação, ok? Afinal, ela sobrepõe as leis estaduais, né? Existe uma hierarquia de leis municipais, depois leis estaduais, depois leis federais, ok? Então vamos lá. No âmbito federal, obedecerão ao disposto nesta lei. Então, parágrafo único. Ficam asseguradas as atividades que envolvam colônias de abelhas nativas sem ferrão dentro da zona urbana de cada município, respeitadas as disposições previstas nas legislações municipais. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque aqui ele assegura as atividades, aí, a meliponicultura, dentro da zona urbana de cada município, tá? Então a lei federal está assegurando. Então, até porque não faz sentido nenhum você proibir a abelha nativa em zona urbana, porque são seres aí inofensivos, tá? E só causam um benefício, lógico. Para quem viu meu último vídeo aí com relação a abelhas fora da área de ocorrência natural, sabe que dependendo aí da espécie, a gente pode até ter um problema. Mas a meliponicultura feita de forma racional, com abelhas nativas, abelhas de ocorrência natural, naquele estado, naquele município, naquela cidade, não tem problema nenhum, tá bom? Então aí depois eles vão para o artigo 2º, né, para os fins dessa lei, entender-se por. Aí eles fazem aqui a descrição, né, dos termos, né, abelhas nativas sem ferrão, insetos da ordem Hymenoptera, família Apidae, tribo Meliponini, compreendendo diversas espécies que possuem ferrão atrofiado. Interessante, né? Porque realmente as abelhas nativas sem ferrão não é que elas são sem ferrão, elas possuem um ferrão, só que ele é atrofiado. Então elas não conseguem ferroar, tá? Bom, vamos lá. Ferrão atrofiado e hábito social. Vivendo em colônias consideradas polinizadores por excelência das plantas nativas e cultivadas, popularmente conhecidos por abelhas nativas sem ferrão, abelhas da terra, abelhas indígenas, abelhas nativas ou abelhas brasileiras. Aí, aqui no... acho que é parágrafo 2º, eu acabei de ler o primeiro, vou ler o 2º. Abelhas nativas silvestres, eles aqui estão só explicando aqui os termos utilizados, tá, pessoal? Abelhas silvestres são espécies da tribo Meliponini nativas
que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro em ambientes naturais ou antropizados. O que é ambiente antropizado? É um ambiente que já sofreu a ação do homem, tá? Zona rural, por exemplo, cidades, né? Ambiente antropizado. Sem estar, contudo, sob cuidados humanos. Afinal, né, abelhas nativas não são só aquelas que a gente cria no meliponário. Tem um monte aí pelas árvores na natureza, enfim, acho que é até desnecessário explicar isso. Parágrafo 3 aqui. Recursos da meliponicultura são as abelhas nativas sem ferrão, passíveis de manejo racional e que estejam sob cuidados humanos como resultado de captura. Passando para a próxima página. Ou resgate autorizados pelo órgão ambiental responsável e da multiplicação de outros enxames já manejados. Então aqui aparentemente eles estão apenas descrevendo, né? Seja sob cuidados humanos, tal, resgate autorizado pelo órgão ambiental responsável. Provavelmente aí a gente vai ter algum tipo de... a gente vai provavelmente ter que pedir agora uma autorização também para resgate. Aqui em São Paulo eles estavam querendo montar equipes tal, com biólogos para isso. E um problema que eu vejo, inclusive já vou fazer aqui uma crítica nessa coisa aqui, é que biólogo não aprende sobre abelha nativa sem ferrão, né? Não existe essa matéria no curso. Eu inclusive fiz biologia, eu só não concluí, né? Mas eu fiz alguns anos de biologia. Separei no terceiro ano. E eu, por exemplo, tenho uma prima que ela é bióloga, tá? E ela não entende nada de abelha nativa. Inclusive, ela, um tempo atrás, ela estava aprendendo comigo coisas sobre abelha nativa. Inclusive, ela vê meus vídeos, tá? E se eu não me engano, ou biólogo ou veterinário, que seria o responsável pela equipe. O outro problema também, veterinário também não aprende sobre abelha nativa sem ferrão. Então, do que adianta você colocar um biólogo ou um veterinário para liderar uma equipe de resgate, sendo que eles não entendem nada de abelha nativa? Temos biólogos que entendem de abelha nativa? Sim, mas porque aprenderam na prática, aprenderam com a gente aqui, meliponicultor normal, né? Porque no curso mesmo, na faculdade, eles não aprendem nada de abelha nativa, tá? No máximo eles vão ver um slide lá de Hymenoptera numa aula sobre invertebrados, mas é só isso. Ninguém aprende manejo, ninguém aprende espécies de abelha nativa, diferenças, etc. em faculdade de biologia ou de veterinária, ok? Bom, passado isso, então eu acredito, inclusive vou dar aqui meu palpite, eu acredito que poderia haver algo do tipo assim também. Por que eu falo isso? A gente tem que ter também, pessoal, pensar que o resgate, o nome já diz, é um resgate, cara, é uma coisa urgente, o enxame ele está em risco. Então muitas vezes, vários meliponicultores já se depararam com uma cena dessa. Por exemplo, o cara tá passando, caiu um enxame de arapuá lá no meio da estrada, porra, estão derrubando ali o muro na obra e o enxame está exposto, entendeu? Você não tem como sair procurando biólogos que tenham equipe cadastrada na Secretaria do Meio Ambiente, com equipe de meliponicultores próximos ali para poder fazer esse resgate. Se você depender disso, o enxame vai morrer, tá? Então, tem que haver eles têm que prever alguma coisa assim do tipo, mesmo que a pessoa não tenha esses cadastros e tal, se ela está na situação do resgate, ela puxa o celular dela ali, grava ali, e fala, pô, ó, gente, tava passando aqui, ó, caiu um raio aqui, a árvore quebrou, o enxame de Mandaguari tá aberto aqui, daqui a pouco vai chover, eu tenho que fazer o resgate. Não tem biólogo, não tem equipe, não tem nada, eu tenho que fazer. Isso não pode ser considerado crime, tá? Isso não pode ser considerado crime. E isso aqui não pode ser a única alternativa, porque, como eu disse, os enxames vão morrer se a gente depender disso. E eu acho muito injusto o cara que está fazendo um resgate ser multado ou correr risco de ser preso e etc. por conta disso. E eu sei que existe um entrave, porque a gente já teve reuniões com o Estado, eu já fui em reuniões na secretaria, por exemplo, e eles explicaram por que, por exemplo, eles não podem liberar assim. Porque a abelha nativa, como eu disse para vocês, ela é animal silvestre, e se eu não me engano, esse lance de resgate de fauna só pode ser feito por quem tem esses cursos aí. Tem que ter CRBio, tem que ser um biólogo, e tem que ter o CRBio, não basta ser biólogo, você tem que pagar lá a sua taxa anual para você poder ter direito, se eu não estou enganado, tá? A entrar com uma equipe de resgate cadastrada na Secretaria do Meio Ambiente. Pelo menos é isso que a gente tem hoje em São Paulo, parece, tá?
que também é algo meio que novo aqui, tá bom? Então é esse o problema que eu vejo. Então eu não sei se esse deputado vai ver meu vídeo, ou se alguém da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional vai ver isso aqui, eu acho que não. Mas se ver, por favor, tentem prever alguma exceção aqui nas cilindros dos resgates, tá? Porque isso vai... Se a gente for ver ao pé da letra, cara, muito enxame vai ter que morrer pro cara, ou então o cara vai virar um criminoso por estar salvando o enxame, tá bom? Colocar isso só como responsabilidade de formados que nem sequer tem meliponicultura no curso é uma coisa grave. E eu sei que existe o entrave, inclusive é o que eu ia falar quando eu citei a reunião lá da Secretaria do Meio Ambiente, lá, pessoal, o que eles explicaram é que assim, a abelha nativa, ela é regida por lei de crimes ambientais, etc. E a única exceção que tem lá é a pesca. Por isso que a pesca é mais tranquila. Eu acho que eles poderiam fazer lá um artiguinho a mais, um caput na lei de crimes ambientais, prevendo essa situação do resgate de abelha nativa. Também não vai me fazer uma lei lá que abra brecha para os caras começar a levar a abelha para onde lugar, fazer um monte de besteira na meliponicultura, tá? Tem que ter cuidado também ao fazer essa lei. Tem que especificar com relação a resgate, comprovação por vídeos, tá? Porque é muito fácil a gente comprovar que o resgate é um resgate. Então, assim, tem que prever isso na lei, beleza? Acho que eu já falei o suficiente sobre isso aqui. Então, vamos lá. Parágrafo 4º. Abelhas nativas sem ferrão introduzidas. Abelhas de fora do bioma, abelhas de fora da ocorrência natural aí. Que é o assunto principal que eu tratei no último vídeo. Abelhas nativas sem ferrão introduzidas. Espécies de abelhas nativas sem ferrão que não têm registro de ocorrência natural nos limites geográficos de estudo da Federação Brasileira ou Distrito Federal e que foram nele introduzidas por ação antrópica. O que é introduzido por ação antrópica? É o fulaninho que compra enxame de caminhão, que vem lá do Amazonas, cheio de abelha de tronco, de meleiro, tá? E chega nos grupos aí e começa a vender para iniciante, querendo empurrar, falando que é a melhor abelha do mundo, que é a abelha top, olha que abelha linda, né? Então, assim, aqui é só a especificação do que eles estão falando. Quando eles referirem a abelhas nativas sem ferrão introduzidas, é isso que eles querem dizer, que são espécies de abelhas nativas sem ferrão que não têm registro de ocorrência natural nos limites geográficos de um estado da Federação Brasileira, ou seja, qualquer estado ou Distrito Federal, que não é bem um estado, né, para quem não sabe, e que foram nele introduzidas por ação antrópica. Então, mais pra frente, eles vão falar o que eles decidiram com relação a isso, mas aqui eles só estão introduzindo palavra assim, tá? O significado de abelhas nativas introduzidas. Então vamos lá. Parágrafo 5º. Colmeia. Caixa ou estrutura física que abriga a colônia de abelhas nativas sem ferrão. Né? Colmeia ou enxame, enfim. Parágrafo 6. Colônia. Ninho formado pelo conjunto de abelhas de ambos os sexos e castas com a presença de uma ou mais rainhas que convivem entre si. Por que tem esse uma ou mais rainhas aqui? Porque nós temos espécies de abelha nativa que possuem várias rainhas. Por exemplo, a abelha guaraipo é uma abelha conhecida por ter aí 4, 5, às vezes 6 rainhas, 7 rainhas já foram registradas. Eu esqueci o nome desse fenômeno em si, porque tem um nome meio complicado para se designar a esse comportamento delas, tá? Se eu não me engano, a gente tem uma manduri também que faz isso, não lembro se é a manduri guaraipinha, mas a gente tem uma manduri, uma espécie de manduri, que também pode apresentar mais de uma rainha. Isso também já foi registrado em Mandaçaia miqueque, uma coisa interessante, tá? Eu já vi Mandaçaia com 2 rainhas. Geralmente é uma dominante, tá? E as outras meio que orbitam ela, assim, ajudam, tal, meio que ficam ali de substitutas, sei lá, mas geralmente é uma rainha que domina e as outras ficam orbitando ela. Discos de cria, né? O que é o parágrafo 7 aqui. O que são discos de cria? Todos esses parágrafos são para explicar os termos utilizados na legislação, para não ter, como se diz, interpretações, tá? Então, o que são discos de crias? Parte estrutural de uma colônia onde estão contidas as crias imaturas das abelhas em seus diferentes estágios de desenvolvimento, também conhecidos como favos e cachos de cria. Então, toda vez que eles se referirem a discos de cria nessa lei, eles vão estar se referindo a isso que eu acabei de falar. Parágrafo 8. Manejo conjunto de procedimentos que visem manipular, reproduzir parte ou toda a colônia ou ainda obter produtos dos recursos da meliponicultura de forma técnica e não nociva à colônia, para consumo próprio ou comercialização, bem como de prestar serviços de polinização. Isso aqui é maravilhoso.
eu vou falar agora com muito gosto. Gente, vocês estão percebendo que eu estou feliz de estar lendo isso aqui, né? Serviço de polinização de educação ambiental, que é muito importante também. Turismo, terapia, entre outros. Que maravilha, gente. Tô até emocionado de ler isso aqui, cara. Eita, rapaz, daqui a pouco vou pausar o vídeo que eu vou começar a chorar aqui. Cara, que legal. Eu espero que eles realmente tratem desses temas aqui no vídeo, quer dizer, no vídeo, nessa lei, porque tudo isso aqui que foi citado aqui é muito importante, cara. Por exemplo, serviço de polinização, porque hoje no Brasil o que se faz muito? Apicultura migratória. Então, a meliponicultura eu vejo um potencial absurdo nisso, porque pensa bem, cara, você é um trabalhador rural. Aí os caras geralmente alugam caixas de abelha apis para fazer a polinização dos pomares, das culturas, né? Pessoal do café, tem um pessoal que costuma fazer isso. E aí o trabalhador fica meio que limitado, né? Porque se ele quiser transitar, se ele quiser trabalhar, continuar os serviços dele, ele vai ter que estar com traje, ele vai ter que respeitar uma distância, né? E tal, né? E, pô, a abelha nativa não tem isso, cara, né? A abelha nativa, meu, é de boa, assim. Ah, pô, Bruno, mas as escaptotrigonas são meio defensivas. Sim, mas, meu, tem uns chapéuzinhos, pessoal, que tem umas redinhas, aquilo já basta. Aquilo já basta. Você de camiseta ali tá de boa, porque a abelha nativa não tem ferrão. E umas mordicadinhas no braço, os cabras da roça ainda, que é bruto, não vai fazer nem cosquinha. Então eu vejo muita vantagem nisso. E em relação ao contingente, né, porque o pessoal fala assim, mas a apis é muito populosa, gente. Tem muitas abelhas nativas que também são. Se você for ver a população, por exemplo, de uma abelha borá, ou mesmo das escaplotrigonas, tubuna, mandaguari amarela, chega fácil aí, 30, 40 mil abelhas, pelo que eu já dei uma pesquisada, tá? Então, assim, nossas abelhas também são muito... Quem tem uma mandaguari amarela fortona aí sabe do que eu tô falando, é abelha demais ali dentro, tá? E elas trabalham muito, o dia inteiro, indo e vindo. E também, pô, elas são as nossas abelhas nativas, né, pessoal? Então, assim, isso aqui é muito bacana mesmo. Vamos continuar. Parágrafo 9, meliponário. Aí aqui eles estão dando a definição de meliponário. Criadouro de recursos da meliponicultura que corresponde ao local destinado à criação técnica de abelhas nativas sem ferrão, composto por um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente preparadas para a manutenção, o manejo e a exploração sustentável dessas espécies de abelhas. Acho que não preciso falar sobre isso aqui, né? Meliponicultor. Agora eles vão especificar o que é meliponicultor. Criador que, em colmeias apropriadas e com técnicas adequadas, mantém, cria e maneja recursos da meliponicultura, objetivando o uso das espécies de abelhas de forma sustentável. No serviço de educação ambiental e polinização. Então acredito que, realmente, que coisa maravilhosa. Aqui pelo menos já está bem explícito, né, que a gente vai poder fazer esse serviço de polinização aí. Provavelmente, claro, a gente vai ter que ter as guias de trânsito e tal, mas, puta, cara, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é o futuro da atividade, né? Na produção de produtos e subprodutos para consumo próprio ou para comercialização. Que beleza, gente, que beleza. Aí agora aqui. Parágrafo 11. Meliponicultura. Exercício da atividade de criação técnica de abelhas nativas sem ferrão, classificada como recurso da meliponicultura de utilidade pública, de interesse para o meio ambiente e para a agricultura familiar e empresarial. Muito bacana, porque meliponicultura na agricultura familiar é importantíssimo. É mais uma fonte de renda ali, né? Além do que, é como se o cara tivesse uma farmácia em casa, porque, meu, mel é muito saudável, mel das nossas abelhas, o mel da jataí, por exemplo, o pessoal faz utilizações aí para curar alguns problemas de pele, por exemplo. Tem um pessoal que usa até no olho, não recomendo, né? Porque aparentemente não há estudo sobre isso, mas tem gente que usa aí para os mais diversos males o mel não só da jataí, mas de várias outras abelhas. E o própolis também, enfim, meu, o cara tem, né? A agricultura familiar hoje, inclusive, é o meu objetivo de vida, pelo menos, tá? Inclusive um dia eu tô reformando minha casa toda aqui, para poder alugar aqui, para um dia poder morar num sítio, levar minhas abelhas para lá e viver disso. E de outras atividades também que eu quero ainda praticar no meu terreno, na minha terra, que se Deus quiser eu vou conseguir ainda. Então, eita, agora vem a coisa boa, aí ó,
Parágrafo 12. Meliponicultura migratória. Fundamentada na mudança temporária de conjuntos de colmeias de uma região para outra, acompanhando as floradas, com vistas à produção de mel e outros produtos e para a prestação de serviços de polinização. Ah, putz, cara, que lindo, cara, porque, nossa, tô até emocionado, gente, putz. Vou pausar o vídeo um pouquinho aqui. Bom, pessoal, desculpa, eu tive que dar uma pausada aqui porque saíram lágrimas, suor masculino pelos meus olhos. Porque isso aqui é emocionante, cara. Vou ler de novo aí pra vocês. Meliponicultura migratória, fundamentada na mudança temporária de conjuntos de colmeias de uma região para outra, acompanhando as floradas com vistas à produção de mel e outros produtos para a prestação de serviços de polinização. A regulamentação disso é uma coisa maravilhosa, porque agora a gente vai poder fazer isso, né? A gente vai poder fazer isso. E, cara, isso aqui é maravilhoso demais, gente. Meu Deus do céu. Porque abre mais um leque, né, na meliponicultura. Parágrafo 13. Recipientes isca. Agora eles vão dar a definição de recipientes iscas. Recipientes colocados no ambiente com a finalidade de atrair e capturar espontaneamente enxames de abelhas nativas sem ferrão. Que é o que todo mundo já sabe. Aí agora vem a parte do resgate de novo, né? Aqui, ó. Parágrafo 14. Resgate. Ato de salvamento de colônias. É salvamento. Tá? Eu canso de ver gente aí, porque assim, o cara viu um enxame. Meu, uma vez um cara me procurou porque ele viu um enxame numa árvore. E era uma tubuna. E ele falou que ele viu formigas na árvore. Ele estava preocupado. E ele inclusive me chamou para fazer o resgate. Ele falou: Bruno, vem aqui para você tirar essa tubuna, porque as formigas vão matar. Eu falei: meu, relaxa. Elas evoluíram milhões de anos em contato com formiga. Na mata, o que mais tem é formiga. Aqui na cidade a gente tem poucas espécies de formiga. Na mata tem dezenas, centenas. Então, meu, elas sabem muito bem se defender. Inclusive a jataí, por exemplo, eu já vi muitas jataís com o pito forrado de formiga, porque elas propolizam o pito, elas sabem se defender. Né? E muitas pessoas acabam arrumando desculpa, né? Também teve um cara uma vez que ele viu acho que era uma jataí da terra, tava num campo, alguma coisa assim. Ele falou assim: ai, mas alguém pode pisar, então eu tenho que tirar. E não, cara. Você pisa, você vai esmagar ali o pitinho dela, ela vai refazer, não vai mudar nada na vida da abelha. A abelha está metros embaixo do solo, está super bem protegida, não tem por que retirar, tá? A gente só retira, a gente só faz o resgate quando por exemplo, um empreendimento, né? Pô, o cara vai cavar uma piscina e lá no meio do barato tem um enxame de jataí da terra. Aí tem que retirar, né? Ou então, pô, desabou um muro, desabou um barranco e tem um enxame exposto. Aí sim é um resgate, entendeu? O tronco rachou, o enxame está exposto lá no tronco, a prefeitura vai vir cortar. Aí é um resgate, tá bom, gente? Então aqui, ó. Resgate. Ato de salvamento de colônias de abelhas nativas silvestres coletadas por meliponicultores em áreas de supressão vegetal autorizadas pelo órgão competente de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental ou em situação de risco iminente, que foi o que eu acabei de explicar, alojadas em cavidades naturais ou artificiais. Por que esses artificiais aqui? Porque isso aqui engloba muros, escapamento de carro, por exemplo. Eu já vi muita jataí enxamear em escapamento de carro velho, motor de trator antigo. Tudo isso aqui entra nessa área de cavidades artificiais, tá? Tudo que foi criado pelo homem, beleza? Mas ainda está aqui. Não é porque está no muro que você vai ter que tirar. É em caso de risco, tá? Então a abelha está num lugar muito inadequado, que nem uma vez inclusive um inscrito aqui do canal me falou que tinha uma jataí lá, literalmente a 1 metro de um tubo de esgoto e num terreno baldio lá onde tinha muito usuário de droga e que, sabe, enfim, é um enxame que realmente não tá num ambiente muito bacana, né? Porque ele tá bem perto de uma fossa lá, de um esgoto lá que fica caindo lá bem perto do enxame, então assim, tem casos e casos também, a gente tem que ver isso daí. Bom, vamos lá. Parágrafo 15, é isso? 15. Produtos. Agora eles vão falar o que são os produtos oriundos da meliponicultura. Partes ou fração de um elemento originados de colônias de abelhas que não tenham sido beneficiados a ponto de alterar suas características ou propriedades primárias, como, por exemplo, abelhas, colônias, discos de cria, mel, pólen, cera, cerume, própolis e geoprópolis.
Geoprópolis, gente, é o material que a mandaçaia costuma utilizar e algumas outras melíponas, tá bom? A urso nordestina acho que faz geoprópolis também, bugia, que é a mistura do própolis com terra, com barro, com... enfim. Então aqui eles estão classificando tudo isso dentro desse termo de produtos. Então, geoprópolis, própolis, cera, cerume, mel, disco de cria, tudo, basicamente, que tem dentro de um enxame, tá bom? Então agora vamos para os artigos, tá? Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena vocês verem esse vídeo aí, beleza, pessoal? Já deixa o like aí, tá? Já deixa o like aí, porque o conteúdo tá bacana, tá? Eu tô gostando de fazer esse vídeo para vocês. Artigo 3º. São permitidos a criação, o manejo, a aquisição, a guarda, o uso, a permuta. O que é permuta? Troca de enxames, troca genética, que é uma coisa fundamental para a gente manter a sanidade genética dos nossos meliponários, tá? Porque tem muito cara que fala, pô, eu tenho 3, 4 mandaçais aqui, eu não tenho grana para ficar comprando enxame, Bruno. O que eu faço? Meu, procura um criador na sua região que também cria a mesma mandaçaia que você, e espero que vocês estejam criando a mandaçaia nativa da região de vocês. Pô, Bruno, eu crio MQA, eu tenho um vizinho que tem MQA. Aqui, pelo que eu estou vendo, a lei vai regular essa troca. Vocês vão poder trocar enxames, trocar genéticas. Isso é a permuta, tá? Então aqui, artigo 3º. São permitidos a criação, manejo, aquisição, a guarda, o uso, a permuta, o transporte e o comércio dos recursos de meliponicultura e partes desses seus produtos e serviços, desde que sejam pertencentes às espécies em suas respectivas áreas de ocorrência geográfica natural. Ok? Eu fico feliz por isso, cara, por todos os motivos que eu citei no último vídeo aí, tá? O livre trânsito, gente, ele causa vários problemas. A gente tem um problema grave com hibridação de abelhas, com sobreposição de espécie, uma abelha muito pilhadora, por exemplo, mandaguari amarela, numa região onde ela não ocorre, ela causa um impacto ambiental muito grande. A gente tem mais de 10 espécies conhecidas popularmente como uruçu amarela. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente só tem 2 e mesmo assim o pessoal já faz uma salada com elas, já tem gente que tem bugia e compra rufivendres pensando que é bugia e o vendedor às vezes também não sabe identificar. Então, para evitar esse tipo de coisa, o melhor a se fazer é isso aqui mesmo, tá bom? Então, eles aqui estão permitindo, eu vou ler de novo, artigo 3º. São permitidas a criação, manejo, aquisição, guarda, uso, permuta, transporte, comércio, de produtos, serviços, subprodutos, desde que sejam pertencentes a espécies em suas respectivas áreas de ocorrência natural, geográfica natural, tá? Não fala nem bioma, porque bioma é muito amplo, tá? No mesmo bioma, por exemplo, São Paulo, temos Mata Atlântica, isso eu expliquei no outro vídeo lá, tá? Mas para quem não viu, São Paulo tem Mata Atlântica, Bahia também tem Mata Atlântica, mas são climas totalmente diferentes, latitude, fotoperíodo, por exemplo, né? Lá, se eu não me engano, são 12 horas de luz, 12 horas de escuro o ano inteiro, basicamente. Aqui em São Paulo a gente chega a ter dias de 14 horas, 15. Então, assim, até o fotoperíodo muda e isso influencia o comportamento das abelhas, tá? Tem todo um lance, toda uma questão aí. Então aqui eles estão permitindo a criação das espécies de ocorrência natural. Por exemplo, eu crio tubuna, eu crio MQQ, eu tenho as plebeias, que são também nativas aqui do meu estado, a jataí, que também é nativa daqui, então eu tô tranquilo. Como eu falei pra vocês aí, inclusive no outro vídeo, gente, não comprem abelha de fora, cara, porque vocês vão estar adquirindo um problema jurídico, tá? Provavelmente aqui eles ainda vão falar sobre essas espécies de fora, até porque eles já colocaram o termo aqui, né, nesses parágrafos. Bom, vamos ver o que eles falam aqui. Artigo 4º. Quanto ao manejo nos projetos de restauração florestal, paisagismo urbano e de uso sustentável das espécies de flora nativa, será estimulado. Olha, isso eu falei no outro vídeo aí, que a gente precisa de incentivo na meliponicultura, cara. Será estimulado pelos órgãos competentes. Porque, hoje em dia, basicamente, o Estado só estimula a apicultura, cara. Né? A gente precisa de estímulo também. Vou repetir, artigo 4º. Quanto ao manejo nos projetos de restauração florestal, paisagismo urbano e de uso sustentável das espécies da flora nativa, será estimulado pelos órgãos competentes a utilização de espécies da flora nativa amigáveis para as abelhas. Bacana. De modo a fornecer recursos para forrageamento e nidificação. Muito bom isso aqui, muito bom.
Quem tem aí pomar, tem muita planta nativa, eu conheço um cara aí que ele tem mais de 300 pés de cambuci, numa determinada região aí. Daqui a um tempo eu vou oferecer uma parceria aí com ele aí, deixar umas caixinhas lá, produzir um pouquinho de mel, polinizar as plantinhas dele. Bom, enfim. Nesse artigo 4º aqui, pessoal, que trata dessa questão de projetos, tal, restauração florestal, nós temos mais 3, eu não lembro se é caput que chama isso, não lembro como é que chama esse negócio aqui, mas dentro do artigo tem mais tem dois parágrafos assim. Primeiro, poderão ser utilizadas espécies exóticas em projetos urbanos e sistemas agroflorestais sempre que seu uso resultar em ganhos econômicos e de produtividade, desde que não sejam utilizadas espécies exóticas invasoras. Bom, poderão ser utilizadas espécies exóticas em projetos urbanos e sistemas agroflorestais. Isso aqui ficou meio confuso. Espécies exóticas de quê? Acho que eles estão falando da espécie de flora, porque logo abaixo, no segundo caput, eu não sei se é caput, eu também fiz um pouco de direito, também não concluí direito, mas eu também parei no 3º ano de direito, então não lembro, faz muitos anos, não lembro. Mas está aqui, ó, espécies da flora que representem risco para as abelhas, como floradas tóxicas, deverão ser progressivamente substituídas por espécies da flora nativa que sejam benéficas às abelhas por meio de programas regionais. Bom, isso aqui é interessante, porque, por exemplo, nós temos algumas espécies de plantas que são tóxicas para abelhas, que matam abelhas, seja por toxinas ou por ação mecânica, por exemplo, a espatódia. Crista de galo, mijadeira, ela tem alguns outros nomes aí, se eu não estou enganado. E, se eu não me engano, ela não tem toxicidade, ela não é que ela tem veneno, mas ela tem uma mucilagem dentro da flor. Se vocês pegarem e abrirem uma flor de espatódia, vocês vão ver que ela tem um negócio meio pegajoso, meio escorregadio, e aquilo não permite que a abelha saia, por isso a abelha morre dentro da flor. Então, aqui, porque esse artigo ele trata de reflorestamento mesmo, né? Quanto a manejo nos projetos de restauração florestal, paisagismo urbano, que também envolve planta, e de uso sustentável de espécies de flora nativa. Então aqui, gente, esse artigo 4º, para quem se animou pensando que estava falando de abelha de fora, aqui nesse poderão ser utilizadas espécies exóticas? Não, tá? Aqui está falando de flora mesmo, beleza? Então aqui, espécies de flora representem risco para as abelhas, tal, florada tóxica, deverão ser progressivamente substituídas. Se isso aqui for aprovado, cara, no Brasil inteiro, a gente vai poder fazer pedido, por exemplo, para remoção de espatódia. Cara, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Uma vez eu lembro que eu fui no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, e lá tem enxame de boca de sapo, tal, e dentro das flores a gente encontrava muita, cara. E eu já vi flor com 2, 3 mandaçais. Então, assim, é uma flor que causa um impacto, cara. E graças a essa proposição de lei aqui, a gente vai poder pedir a remoção dessas árvores para a prefeitura. Isso é maravilhoso. E substituição por nativas, né, cara? Putz. Porque tá escrito aqui, tá? Ó. Deverão ser progressivamente substituídas por espécies da flora nativa que sejam benéficas para as abelhas, por meio de programas regionais. Ou seja, eles vão ter que plantar florada nativa, cara. E que tem que ser boa pra abelha. Isso é maravilhoso, cara. Tenho que dar um beijo nesse deputado. Nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. Artigo 5º, vamos lá. As espécies de abelha sem ferrão introduzidas em outros estados poderão, excepcionalmente, ter sua situação regularizada junto ao órgão competente de cada estado, que considerará em sua análise de risco a permanência das colônias com o meliponicultor responsável, que se tornará seu fiel depositário. E eu cantei essa bola no último vídeo aí, tá bom? Gente, eu sempre tive bem por dentro da legislação, inclusive eu já fazia ideia do que ia estar escrito aqui. Eu não lia, nunca tinha lido esses artigos, essa lei pra mim é coisa nova. Tudo que eu tô lendo aqui é novo pra mim e novo pra vocês. Mas eu já fazia ideia, porque eu sempre tive meio que contato aí. Quem viu o último vídeo sabe do que eu tô falando. Sempre tive contato com reuniões, com associação, com isso, com aquilo. Eu sempre procurei buscar essa questão de lei, sempre procurei ser participativo, tá bom? Então eu já fazia ideia sobre isso aqui. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer esse artigo 5º, que ainda tem aqui mais 3, não sei se é caput ou se... eu vou chamar de parágrafo, tá? Bom, então vamos lá, vou ler de novo. As espécies de abelhas sem ferrão introduzidas em outros estados, ou seja, abelhas de fora da área de ocorrência, as famosas abelhas de fora do bioma,
Então, elas excepcionalmente, então aqui já está dando uma exceção, já está dando um boi. Elas podem ter sua situação regularizada, tá? Junto ao órgão ambiental competente de cada estado, que considerará, então assim, eles ainda vão considerar, né, uma análise de risco, está escrito aqui, que considerará em sua análise de risco a permanência das colônias com o meliponicultor responsável que se tornará seu fiel depositário. O que é fiel depositário? O enxame não é seu, ele não vai ser seu, ele vai ser do estado. Então você nunca vai poder vender, você nunca vai poder fazer nada com esse enxame, tá? Quiçá nem dividir. Então assim, você só vai ser fiel depositário. Se um dia você, por exemplo, pô, eu não quero mais criar abelha, eu vou me mudar, você não vai poder vender. Você vai ter que entregar para o governo, tá bom? Então agora eu vou ler aqui os caputs desse artigo 5º aqui. Entende-se como área de ocorrência natural das espécies aquela na qual são encontradas colônias nidificadas em ambientes naturais nas condições de clima, solo e flora locais. Tá? Então assim, entende-se como área de ocorrência natural aquela na qual são encontradas colônias nidificadas em ambientes naturais. O que é isso? Enxame árvore. Nas condições de clima, solo e flora locais. Ou seja, lá no meio da Mata Atlântica Paulista, por exemplo. Tá? E com ocorrência descrita em literatura científica, ou seja, não adianta vir com conversinha de que talvez 500 anos atrás aqui em São Paulo tinha uruçu, porque isso não cola, tá? Então assim, eu acho que já é autoexplicativo isso daqui, tá? E eu cantei essa bola aí no último vídeo. Então aqui vamos agora para o parágrafo 2º desse artigo 5º aqui. Os enxames de abelha nativa sem ferrão introduzidos que sejam assim regularizados não poderão ser objeto de comercialização. E ó, eu já estava falando disso, eu ainda não tinha lido, mas eu já fazia ideia. Não poderão ser objeto de comercialização e transporte, exceto para fins científicos e didáticos em instituições de ensino e pesquisa autorizadas para seu estado de origem. Seu estado de origem, tá? Então assim, Tiúba, isso aí vai ser, você vai poder transportar ela lá para o Maranhão, tá? Para a instituição de pesquisa lá no Maranhão, tá bom? Vou ler de novo. Os enxames de abelhas nativas sem ferrão introduzidas, ou seja, abelhas de fora, que sejam assim regularizados, não poderão ser objeto de comercialização e transporte. Ou seja, você não vai poder transportar, você não vai poder dar para o seu amigo, tá? Você não vai poder transportar o seu enxame. Sim, gente, e eu sei que vai ter muita gente chateada ouvindo isso, porque eu tenho, como eu falei no último vídeo, eu tenho amigos que criam abelhas de fora e tal, mas eu não deixo de ter minha opinião, tá bom? Por conta disso. Então aqui, ó. Exceto para fins científicos e didáticos em instituições de ensino e pesquisa autorizadas para seu estado de origem. Ou seja, o enxame só vai poder voltar lá pro estado de origem dele. E eu falei pra vocês, cara, adquirir enxame de abelha de fora, você vai estar... é pepino, tá? É pepino. Então vamos aqui, artigo 3º, quer dizer, artigo não, como é que eu tava falando, gente? Parágrafo 3º do artigo 5º, que deve ser caput, mas eu devo estar falando errado, certeza, mas enfim. Para eventual repatriação, aí entra a questão de devolver os enxames para o estado de origem, para eventual repatriação ao estado de origem de colônias de espécies de abelhas nativas introduzidas, será permitida a permuta entre meliponicultores. Olha só, isso aqui é interessante. Eventual repatriação ao estado de origem de colônias de espécies de abelhas nativas introduzidas será permitida a permuta entre meliponicultores. Talvez você possa mandar a Tiúba para o Maranhão e o cara te envia uma Jataí que é aqui de São Paulo. Eu acho que é isso. Artigo 6º. É de responsabilidade dos órgãos competentes em cada estado elaborar e publicar o plano de desenvolvimento da meliponicultura. Interessante. Então, provavelmente, aí isso aqui está delegando aos estados trabalhar com essa parte do desenvolvimento da atividade estadual, ok? Artigo 7, ou 7º. Os meliponicultores poderão ser beneficiados com programas de pagamento por serviços ambientais. Que maravilha! Nossa, cara. Eu vou me emocionar de novo. Os meliponicultores poderão ser beneficiados com programa de pagamento por serviços ambientais em razão do serviço ecossistêmico de polinização promovido pelas abelhas nativas, observada a legislação específica. Cara, eu não sei em que pé que tá isso aqui, se ainda vai ser votado, tramitado, mas espero que isso aqui passe, porque isso aqui é maravilhoso, viu?
Maravilhoso, gente. Pagamento por serviços ambientais, isso aqui é... A gente já está tentando fazer isso, né? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente aqui em São Paulo já está tentando fazer algo assim aqui no estado. E tem muita gente que fica falando mal da Secretaria do Meio Ambiente, mas essa galera não tem noção do que fala, porque os caras se esforçam aí pra ajudar a gente, viu? Poucas pessoas claro, tem sempre uma turma mais xiita que não entende muito da importância da criação cativa, por exemplo, como a minha, né? Não entende muito bem a importância dos bancos genéticos, dos meliponários, não entende. Mas tem muita gente lá dentro que é sangue bom e está interessado em ajudar a meliponicultura, tá? Racional, meliponicultura racional, não meliponicultura predatória. Artigo 7º. Os meliponicultores poderão ser... Tá, isso aqui eu já li. Agora vamos para o 8º. Artigo 8. A criação de meliponários públicos de educação ambiental e conservação de espécies de abelhas nativas sem ferrão não se aplicam às limitações e proibições estabelecidas para a meliponicultura comercial. Obviamente o Estado pode, né? A gente não tem tanto poder quanto o Estado. Então, assim, não entendi muito, mas o Estado entendeu o que ele quis dizer aqui. Vou tentar interpretar aqui. A criação de meliponários públicos, não se aplicam às limitações e proibições estabelecidas para a meliponicultura. Faz sentido, né? Se é um barato estadual, não tem por que aplicar o mesmo regramento para o criador comercial privado, né? Parágrafo único. Os meliponários públicos poderão celebrar parcerias com entidades públicas e privadas para a consecução de seus objetivos. Então, o meliponário público, por exemplo, pode firmar uma parceria comigo, bem como receber o depósito de colônias de abelhas nativas sem ferrão oriundas de resgates ou de apreensões realizadas pelos órgãos competentes. Isso aqui é interessante também. Por exemplo, eu fiz um resgate de guaxupé, eu não tenho como ficar com essa abelha na minha casa, eu envio para o meliponário do estado. Me chamo de caga-fogo. É interessante, sim. Eu não estou aqui zoando, gente. É uma realidade. É uma realidade. Muita gente faz resgate. Eu tenho um grande amigo, eu não vou citar aqui, porque eu não gosto de ficar citando o nome de outras pessoas. Aqui citar o nome de um ou outro canal de youtuber até vai, porque são pessoas que estão se expondo. Mas quando o cara não se expõe muito, é complicado citar em vídeo público, porque pode dar bafafá, né? Então vamos lá. Eu conheço um grande meliponicultor aqui em São Paulo que ele faz muito resgate de arapuá, de guaxupé, dessas abelhas que o povo quer matar e tacar fogo, sabe? E normalmente ele tem que enviar lá pra mata, tem que ir lá não sei aonde pra realocar esse enxame, né? E com isso aqui a gente pode estar enviando para os meliponários do estado, talvez. Artigo 9º. É permitido o transporte interestadual de colônias de abelhas nativas sem ferrão e suas partes entre os estados que englobem a área de ocorrência geográfica de espécies. Que maravilha! Gente, que lei linda, cara. Nossa, parece que esse cara me ouviu. Acho que ele deve ser inscrito aqui do canal. Ó, artigo 9º. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é maravilhoso. É permitido o transporte interestadual, ou seja, entre estados, de colônias de abelhas nativas sem ferrão e suas partes entre os estados que englobem a área de ocorrência geográfica das espécies. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, gente, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, o que a gente tem em comum? A gente tem mandaçá e miquequê. A gente pode... eu, por exemplo, vou poder vender mandaçaia para o cara que está lá no Rio Grande do Sul. Isso é maravilhoso. Cara, isso aqui vai facilitar o transporte de enxames, né? Que é uma coisa importante, cara. Por exemplo, em áreas muito degradadas, que já não tem... Por exemplo, eu canso de ver gente falando, poxa, eu sei que no meu estado a abelha é nativa, mas aqui na minha região não tem mais, né? Então ele pode estar adquirindo genéticas. E para não ficar saturando também de uma mesma genética, ele pode estar adquirindo genéticas de outros estados. E tem um pessoal que fala do risco da homogeneidade. Gente, esquece isso, cara. Porque o maior risco hoje que a gente tem não é homogeneização, cara. Até porque isso não é nem conclusivo, não existe nem conclusão de ser nocivo ou não para as abelhas. O problema não é a homogeneização das populações. O problema, gente, é a falta de fluxo genético que a gente tem atualmente, porque, por exemplo, Mata Atlântica já foi desmatada aqui, uns 90% já foi pro saco. Eu lembro que uma vez eu entrei na ONG SOS Mata Atlântica, eles tinham um dado lá que parece que só existia, acho que 12% de Mata Atlântica original.
Então, assim, a gente sabe, né? O Brasil ele é muito devastado, muito degradado. Então, nós temos diversas ilhas verdes. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Parque do Carmo, tem um lugar lá que chama Fazendinha do Carmo, que é uma ilha verde no meio da cidade, cara. Ali não tem mais troca genética há muito tempo. Então, sim, é interessante sim você permitir. Até porque não faz sentido nenhum, cara. Pô, o cara tá no Paraná, porque mora aí no sul de São Paulo, né? Pô, Paraná é ali perto, cara. Por que não você trazer uma Mandassá de lá pra cá? E outra coisa também, ainda falando sobre esse assunto da homogeneidade, que qualquer dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, pro pessoal que não tá entendendo. a- Existe uma coisa que se chama especiação. Então, assim, grupos de abelhas isolados em determinadas regiões tendem a se especiar. Então, mesmo que você homogeneize toda a população brasileira de abelhas de determinado gênero, uma hora ou outra elas vão se especiar de novo. Então, fica tranquilo, tá? Isso não é um problema. Agora vamos falar aqui, ó. É permitido o transporte de colônias. Eu vou agora começar a ler os parágrafos desse artigo aqui, tá? Que eu acho que é caput que chama. Primeiro, é permitido o transporte de colônias ou parte delas dentro do estado de cadastro do meliponicultor, considerando a área de distribuição geográfica da espécie. Isso aqui é interessante. Afinal, no mesmo estado, a gente tem diferentes áreas de distribuição geográfica. Por exemplo, a Bahia ela é gigante. Tá? Então, eu acho que isso aqui está falando. Eu vou tentar interpretar isso aqui pelo que eu estou lendo. Eu vou ler de novo com vocês, vamos tentar interpretar junto. É permitido o transporte de colônias, vírgula, ou parte delas dentro do estado de cadastro do meliponicultor, que nem eu, por exemplo, aqui estou aqui em São Paulo, certo? Considerando a área de distribuição geográfica da espécie. Então eu posso transitar dentro do espaço, aqui do meu estado, respeitando a área de distribuição geográfica da espécie. Isso aqui eu só consigo interpretar de uma forma. Vou usar como exemplo a Bahia, tá? Eu vou usar como exemplo a Bahia porque eu sou baiano, conheço lá, eu já morei lá, eu já morei em Itabuna, Jequié, morei em Ilhéus. Pra quem não sabe, né, eu sou baiano, sou de Itabuna, sou papajaca. E, bom, eu lembro que quando eu morei em Jequié, por exemplo, o bioma era totalmente diferente, o clima totalmente diferente. Jequié já começa ali Caatinga, já começa é um outro bioma que não tem nada a ver, por exemplo, com Ilhéus e com Itabuna, tá? Que é uma região de Mata Atlântica. Então, isso aqui, pelo que eu entendi, o meliponicultor baiano que está no litoral lá do Sudeste, que está lá em Ilhéus, por exemplo, ele vai poder transitar com as abelhas dele, vender as abelhas dele dentro da área de ocorrência geográfica. Isso dentro do estado, mas dentro da área de distribuição geográfica da espécie. Ou seja, ele não vai poder levar essa abelha para Jequié, tá bom? Então, ele não vai poder, por exemplo, se a urso nordestina, que eu não sei direito a área de ocorrência dela dentro do estado da Bahia. Eu sei que ela ocorre no litoral, nas áreas de Mata Atlântica. Mas isso aqui é interessante, cara, porque é o que eu bato na tecla. Por exemplo, isso aqui evita o caso das urussus amarelas aí que eu citei para vocês. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente encontra rufiventris aonde? Na área de Cerrado. E não faz sentido você trazer rufiventris para a Mata Atlântica e nem levar a bugia para o Cerrado. Apesar de que eu acho que a bugia também ocorre no Cerrado, não sei. Posso estar falando besteira aqui. Mas enfim, resumindo isso aqui, pelo que eu entendi, é que independente, mesmo que, por exemplo, você mora na Bahia, se na Bahia só tiver uma abelha que existe só na Caatinga, por exemplo, a Melipona mandacaia, você não vai poder criar ela no litoral baiano, na área de Mata Atlântica. Pelo que eu entendi é isso, tá bom? Resumindo, isso vale para todos os outros estados, tá bom? Porque dentro de um mesmo estado a gente tem biomas diferentes, áreas diferentes ali como está escrito aqui, de ocorrência, de distribuição geográfica das espécies. Bom, vamos aqui pro terceiro caput, sei lá. O transporte, não, o segundo agora, né? O transporte intraestadual, ou seja, dentro do estado, de colônias de abelha sem ferrão e suas partes será feito mediante a emissão de guia de trânsito animal, ou seja, tem que ter GTA, beleza? Vai ter que ter GTA. Eu já tenho o cadastro no GEDAV que permite eu retirar a GTA. Eu ainda só não fiz a conclusão, que tem que ser pessoalmente lá. Eu ainda não fui lá para ver isso, até porque eles não estavam recebendo ninguém por causa da pandemia, então não é culpa minha, tá bom?
Quarto, não, terceiro agora, né? Parágrafo terceiro. O transporte interestadual, ou seja, entre estados, de colônias de abelhas silvestres e suas partes, lembrando que aqui eles só vão permitir, como já está escrito no artigo, transporte entre estados de abelhas que compartilham dessa mesma distribuição geográfica, desse mesmo bioma, até porque a abelha não respeita limite, e não tem por que a gente também limitar por limite de município, limite de estado, limite geográfico, se a abelha ocorre também nos dois ali, tá? E se elas transitam, tem fluxo genético. Então vamos lá, o transporte interestadual entre estados diferentes de colônias de abelhas silvestres e suas partes será feito mediante autorização de transporte do órgão ambiental competente acompanhada da guia de trânsito animal. Então, dentro do estado ou fora do estado, você vai ter que ter GTA do mesmo jeito. Vamos lá. As empresas transportadoras de cargas, de logística e similares deverão exigir apresentação de guia de trânsito animal, acompanhada, quando necessário, da autorização de transporte do órgão ambiental, sob pena de infração da legislação vigente. Gente, realmente, esse deputado aqui, ele foi muito bem instruído, porque esse cara... Eu acho que me ouviram, porque eu já falei tanto disso aqui também. Eu já falei muito disso aqui em grupo já. Eu vou resumir para vocês, tá? E eu vou ler de novo. As empresas transportadoras de carga, ou seja, transportadoras, por exemplo, Jadlog, tá? De logística e similares, deverão exigir a apresentação da guia de trânsito animal acompanhado, quando necessário, da autorização de transporte do órgão ambiental. Então, assim, isso aqui vai liberar, por exemplo, eu enviar por transportadora um enxame para uma pessoa. E aí vai ter muita gente agora que vai falar assim, ah, mas isso é ruim, isso é não sei o quê. Cara, não é. Ruim é você simplesmente proibir isso, porque as pessoas vão continuar enviando enxames. A gente sabe que tem muita gente que envia enxame. Isso aqui vai dar uma proteção para quem faz o envio do enxame. Isso aqui vai dar uma proteção para o enxame, tá bom? Porque agora a transportadora ela vai estar transportando carga viva, devidamente registrada com a guia de trânsito animal. Então vai ter uma responsabilidade. O cara não vai pegar a caixa e simplesmente jogar no fundo do caminhão. Tá? Essa lei aqui é para proteger as abelhas transportadas, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Gente, tô besta, cara, de ler isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Nossa, cara, que maravilhoso, porque isso acontece muito com apps, por exemplo, gente. E para quem pensa que, ah não, porque, putz, porque o transporte... Cara, o transporte não tem problema nenhum. A apps, por exemplo, os caras transportam, trazem da Itália pra cá, vem de navio, vem de avião. Não tem problema, gente, não tem problema. O problema não é o transporte em si, é o modo como é transportado. E por isso que é importante a gente regular isso, a gente ter uma legislação em cima disso. Porque aí, meu amigo, se o enxame chegar zoado, aí a transportadora vai segurar o reggae, entendeu? Eu tenho certeza, velho, que eles vão ter muito mais respeito agora pelas encomendas, tá? Porque é carga viva, vai estar com o registrão lá, com o baratão do IBAMA lá, né? Para quem já viu o transporte de rainha de aves, por exemplo, eles têm lá uma paradona lá, IBAMA, tal, regulado pela lei tal. Meu, então assim, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom. Até porque tem muito criador aí que é limitado por isso. O cara mora numa cidadezinha, ele está investindo lá em abelha, ele não tem como vender, porque ele não tem como enviar, porque enviar hoje, infelizmente a gente não tem uma regulação. Então, é complicado. Agora a gente pode cobrar o correio, a gente pode cobrar a empresa de logística, a gente pode cobrar a transportadora agora pelo enxame, cara. Então isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Que maravilha, cara. Justificação. Inicialmente destaca-se que a meliponicultura não é... Vou repetir. Justificação. Inicialmente destaca-se que a meliponicultura é a criação racional das abelhas sem ferrão, sendo considerada patrimônio cultural do povo brasileiro. Afinal, a meliponicultura, meu amigo, é mais antiga que o próprio Brasil, né? É uma atividade já que vem dos indígenas, dos povos originários, tá bom? Tanto que são conhecidas como abelhas indígenas também, né? Então vamos lá. Inicialmente destaca-se que a meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão, meliponíneos, sendo considerada patrimônio cultural do povo brasileiro e seus saberes e produtos resultado do desenvolvimento de conhecimentos indígenas e tradicionais. Que maravilha, cara. Que maravilha. Que maravilha. Aqui agora eu tô já na última página, tá bom, pessoal? Até porque o vídeo já tá no final aí, né? Contextualizando
Tem-se que, apesar do desenvolvimento e do crescimento dessa atividade, a meliponicultura no Brasil ainda é carente de outras práticas tecnológicas que aprimorem o processo de extração dos produtos, tornando-os mais valorativos e principalmente pela ausência de uma legislação condizente com as suas necessidades. Isso é verdade demais. Tá? Dentro do conceito de desenvolver práticas agrícolas economicamente viáveis, ecologicamente sustentáveis e socialmente justas, a meliponicultura se adapta como uma alternativa que favorece a diversificação e o melhor uso da propriedade. Perfeito. Para tanto, faz-se mister a uniformização legal pertinente à criação, manejo e comércio da respectiva atividade que contribui com o fomento e o progresso da atividade agropecuária do país, bem como pela sua importância ambiental, promovendo a conservação da natureza. Pelo exposto, diante da importância dessa atividade agropecuária, solicito apoio aos nobres colegas no sentido de aprovação desta proposição. Então ainda é uma proposição, mas eu espero de coração que isso aqui seja aprovado, cara, porque tá lindo, gente, eu concordo com tudo. A única coisa que eu faço uma ressalva é na questão do resgate, e eu vou repetir aqui. O resgate, ele é, como até a própria lei diz, cara, ele é algo iminente de salvamento do enxame. Então muitas vezes o cara tá lá na estrada, o cara tá lá na PQP, não tem como o cara sair procurando um biólogo que tenha se cadastrado na Secretaria do Meio Ambiente, que tem autorização do órgão ambiental para fazer aquele resgate, não sei o quê. Cara, resgate é ali, ó. Puta, a árvore rachou aqui, caiu o ninho, pô, tem que fazer, eu tenho que resgatar. Então, sacou o celular do bolso ali, gravou, isso deveria servir de prova e de regularização desse enxame para esse meliponicultor, tá? A única ressalva que eu faço, se o Darcy de Matos, esse deputado aqui do PSD de Santa Catarina, se ele ver meu vídeo, eu espero que ele... Eu não sei se ainda se dá para editar, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio de leis, mas eu acho que devia ter um adendo aqui permitindo, tá, o resgate, desde comprovado, tá, por meliponicultores ou outras pessoas que não necessariamente estejam cadastradas com equipe, com biólogo, veterinário, até porque, como eu já expliquei aqui nesse vídeo, eles não entendem de meliponicultura. Alguns entendem, mas porque aprenderam fora da faculdade, porque no curso, pelo menos, não tem meliponicultura, tá bom? Então é isso aí, eu achei muito boa essa lei, cara. Tá de parabéns esse deputado. Não conheço o partido dele, antes que alguém venha com ideologia. E, cara, eu, por exemplo, gente, eu não entro em bolhas ideológicas, esse negócio de esquerda, direita. Eu voto em pautas, leis, entendeu? Que nem aqui, eu li a lei, cara, gostei, tá coerente, tá racional. Não quero saber de que partido que é, qual que é a ideologia. Isso aqui é uma lei boa, tá? É isso que falta, eu acho, no Brasil, né, cara? Então, enfim, é isso aí, pessoal, tá? Esse vídeo aqui foi muito prazeroso pra mim de estar fazendo. Deixa seu like aí, se inscreve, tá? E até o próximo vídeo.